Neste estudo, gostaria de pensar sobre o tema Vivendo com Jesus. Quero basear nossa meditação em Colossenses, capítulo 6, versículos 6 a 7, nessas palavras preciosas ditas pelo apóstolo Paulo. Diz assim: Portanto, assim como recebeste a Jesus Cristo, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e resolutos na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Vamos orar? Pai, abençoa a leitura da sua palavra, interpreta-a, Senhor, ao nosso coração. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na Malásia, durante a Segunda Guerra Mundial, um guia nativo estava ajudando um jovem prisioneiro de guerra que acabara de fugir de uma prisão, a chegar à costa marítima e de lá alcançar a liberdade. Os dois avançavam através de uma floresta totalmente fechada por árvores e mata atlântica. O jovem soldado, cansado de andar durante dias sem que pudesse observar ao seu redor qualquer sinal de vida humana ou sequer vestígios de trilhas por onde alguém tivesse passado, já exausto, cansado, desanimado, perguntou a seu guia: Você tem certeza de que este é realmente o caminho? O guia respondeu: Não existe caminho. Eu sou o caminho. Realmente não havia uma trilha batida que lhes guiasse os passos. O jovem soldado não tinha outra alternativa senão manter os olhos fixos no guia e seguir os seus passos. Jesus também não somente falou e mostrou o caminho para a casa de seu Pai, para a vida eterna, como declarou ele mesmo, dizendo: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, como expõe o apóstolo João no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 6. Neste texto, o apóstolo Paulo nos mostra, de maneira singular, como podemos seguir os passos de Jesus, tendo como nosso caminho. O apóstolo Paulo preocupou-se com a influência que as filosofias, principalmente o gnosticismo, estavam tendo na vida de alguns crentes na cidade de Colossos. Alguns líderes cristãos misturavam as filosofias com os ensinos de Jesus, e no fritar dos ovos, o resultado final era uma verdadeira salada mista, onde o que menos se encontrava era a fé genuína, a dependência e a comunhão com Jesus. Nos dias atuais, temos presenciado uma situação semelhante a esta, pois muitos líderes religiosos descaracterizam o Evangelho, interpretando sua mensagem de acordo com a visão que possuem da vida. Temos ouvido muitas mensagens baseadas na teologia da prosperidade, no Evangelho da libertação, na psicologia, no poder da mente, no poder do pensamento positivo e tantas outras correntes filosóficas ou psicológicas que nada possuem em relação à mensagem de Jesus. Diante desta ameaça à singularidade do Evangelho de Jesus, Paulo, de forma sintética, descreve a maneira como os crentes devem proceder para viverem suas vidas segundo os padrões deixados por Jesus Cristo. Eu gostaria aqui de analisar topicamente esse versículo para melhor compreensão. A primeira ideia é: o crente necessita manter constante a mesma atitude que o conduziu a Jesus. Aqui eu quero dizer que aquela alegria que moveu o nosso coração, aquele entusiasmo inicial, aquela graça que enchia a nossa alma quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, deve ser mantida ao longo de toda a nossa vida.
O apóstolo Paulo usa a expressão assim como recebeste a Cristo. Paulo tinha certeza de que os irmãos colossenses eram crentes em Jesus Cristo, todavia, preocupava-se com a qualidade de vida cristã que os crentes viviam. Ter a Jesus no coração é fundamental. Porém, praticar a fé nos relacionamentos diários também. Paulo pregou um evangelho que não se detém na teoria, mas evidencia-se pelas atitudes pessoais no dia a dia. A expressão assim como traz a ideia de repetição de uma atitude tomada no momento de decisão de receber a Jesus no coração pela fé. Quando recebemos a Jesus, nossa atitude era semelhante à de uma criança. Lembramos-nos das palavras de Jesus. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se vocês não se converterem e não vos tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ser semelhante a uma criança significa ter a mente vazia para ser cheia com a presença de Jesus e o seu Santo Espírito que nos orienta, consola e edifica. Ter a confiança plena na pessoa de Jesus, crendo que Ele é suficiente para nos garantir a salvação e comunhão com Deus. Ter a dependência completa do senhorio de Cristo para conhecer a graça de Deus e crescer na fé e testemunhar do seu amor. Ter o desejo imanente de estar ao lado de Jesus para aprender com ele os rudimentos da fé. Segunda ideia, o crente não pode se esquecer que Jesus Cristo deve ser o seu Senhor. O apóstolo usa a expressão, assim como recebeste a Jesus Cristo, o Senhor. Traz também a ideia de receber o Evangelho do mesmo modo como foi transmitido. Muito embora Jesus tenha ensinado os discípulos tenham ensinado Ananias, Ananias tenha ensinado Paulo, Paulo tem ensinado Epáfras e Epáfras tem ensinado aos Colossenses, o conteúdo do Evangelho era o mesmo. Jesus Cristo é o Senhor. Paulo utilizou mais de 250 vezes a expressão Kyrios, que nós traduzimos como Senhor, ou Kyrios, o Senhor, em suas epístolas. O senhorio de Cristo sobre as nossas vidas foi um dos seus temas principais. Ter a Jesus como Senhor, no dizer de Paulo, implica em ter vida completamente governada por Jesus. Isto significa que nossas atitudes, nossas palavras e todo o nosso ser terão o brilho de sua presença viva e transformadora. Paulo está dizendo que assim como Jesus foi imprescindível para salvar-nos da perdição eterna, libertando-nos do domínio do pecado, Jesus também é insubstituível para guiá-los pelos caminhos da vida. Há aqui a ideia de Jesus como bom pastor que cuida de suas ovelhas. Jesus certa vez disse: eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas e chama-as pelo nome. Nada deve nos separar de Jesus. Escrevendo aos Romanos, Paulo declarou: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceira ideia
que gostaria que você gravasse. O crente deve aprender a andar com Jesus. Andar nele é a ordem dada pelo apóstolo Paulo. A voz imperativa do verbo não nos proporciona a possibilidade de escolha. É uma imposição para todo crente que deseja viver na simplicidade do Evangelho de Jesus. A razão desta ordem está implícita no versículo 17 do capítulo 1, onde ele declara: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Viver a vida cristã sem Cristo é como pensar na primavera sem pensar nas flores. É como pensar no crepúsculo sem pensar no pôr do sol. É como pensar nas tormentas sem imaginar as ondas enormes do mar. Cristo é tudo. É tão importante como o ar que respiramos, como o alimento que comemos, ou como a vida que vivemos. É a razão da nossa existência. O apóstolo diz andar nele, e aqui ele nos traz a ideia de andar como ele andou e andar com ele. Andar segundo os ensinamentos de Jesus e andar sendo levados por Jesus. Não é tarefa fácil. É um desafio que nos acompanha desde o momento que o conhecemos. O poder para alcançarmos este ideal não é nosso, é imanente do próprio Jesus. Nele encontramos não apenas o caminho, mas o meio de seguirmos por ele. Andar em Jesus é, acima de tudo, experimentar a presença viva de Jesus em nossas vidas, não como um fato aprendido nos manuais de teologia, mas na nossa própria experiência diária, tendo como piloto da nossa vida. Isso não significa que não possamos ter momentos de desânimo, como Elias, que fugiu de Jezabel para o Monte Horebe e escondeu-se em uma caverna. Ou momentos de fraqueza, como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que o conhecia. O crente pode passar por crises, mas a sua fé depositada na pessoa de Jesus o impulsionará a viver uma vida cristã vitoriosa. Não deve permitir que circunstâncias momentâneas abalem a sua vida cristã. Independentemente das circunstâncias, ele deve permanecer olhando para Jesus e seguir os seus passos. O apóstolo Paulo, ele declara numa de suas cartas, deixando para trás as coisas que ficam e olhando para o alvo, eu permaneço caminhando em direção ao Senhor Jesus. Ou deixando para trás as coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão adiante de mim, eu caminho olhando para o Senhor Jesus. Nas crises, terá a presença do Espírito a orientar o seu coração e despertá-lo para o arrependimento e busca de perdão. João, em sua primeira epístola, declarou: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, também declarou, lá em Gálatas 2:20, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Andar em Cristo, ou andar nele, portanto, significa que todo o nosso ser deve estar sob a sua direção. O produto de nossa fé e o andar com Cristo, seguindo a sua orientação. Nossos ideais, nossas atitudes e nossas palavras devem estar em plena harmonia com seus ensinamentos. Nossa alma deve viver em constante comunhão espiritual com a sua pessoa, através da presença viva do Espírito Santo em nossos corações. Nosso viver há de ser uma constante luta contra as tentações e o pecado, buscando sempre uma vida de santidade e comunhão plena com Deus. E agora eu quero chegar no quarto ponto. Andando com Jesus, o crente deve ter atitudes que o conduzam à maturidade cristã. Paulo usa uma série de 4 particípios: arraigados, sobreedificados, sendo estabelecidos e transbordados na gratidão.
estando primeiro arraigados no tempo perfeito, passivo, e os demais, que são sobreedificados, sendo estabelecidos e transbordados no presente. Aqui eu quero lembrar uma ilustração. Neste versículo, o apóstolo compara a vida cristã a uma construção de uma casa por uma família de poucos recursos. Primeiro, a família compra um terreno, depois lança os alicerces, levanta as paredes, faz o acabamento final com o uso provisório das suas dependências semi-acabadas. Ou seja, a família compra o seu terreninho, com sacrifício faz o alicerce, levanta as paredes, cobre, coloca portas e janelas e entra na casa. E depois vai terminando ao longo dos anos. E muitas vezes termina até a vida e não consegue terminar a casa. Mas ela está usando aquela bênção que conseguiu adquirir através da graça de Deus. Isso acontece também conosco. A partir do momento da aceitação de Jesus como nosso Salvador, inicia-se a construção de uma nova vida, que será paulatinamente edificada, tijolo por tijolo, até que todo o edifício esteja totalmente acabado. No curso desta construção, as partes que já estão prontas vão sendo utilizadas, enquanto as demais partes recebem o lento acabamento, de acordo com as sobras do orçamento familiar. Assim é a nossa vida espiritual. Nós recebemos a Jesus e vamos sendo paulatinamente conduzidos pelo Espírito Santo para uma vida de santidade, e assim vamos sofrendo um processo de transformação, renovação, mudança de mente, mudança de conhecimento, mudança de sentimento, mudança de atitudes, e a nossa vida vai a cada dia sendo mais próxima à vida do nosso amorável Salvador Jesus. O apóstolo Paulo usa o termo arraigados. O verbo arraigar traz a ideia de estar com as raízes lançadas dentro da terra para ter a firmeza no momento de crescer. Nasce do exemplo da semente que germina e lança suas raízes, ou a radícula do embrião. Inicialmente ela lança essa raiz para dentro da terra para firmar-se, e em seguida solta para cima o seu caule ou caulículo. É impossível crescer sem estar arraigado. Igualmente, é impossível alcançar a maturidade cristã sem estar completamente firmado em Cristo. O próprio Cristo é o solo onde as raízes da fé se aprofundam para extrair a seiva que alimenta a nossa alma e o nosso crescimento e comunhão com Deus. No Salmo 1, temos a belíssima figura do homem que foge do pecado desse mundo e tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é comparado à árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto esse homem fizer prosperará. Cristo nos contou a parábola de um construtor que construiu a sua casa sobre a areia, e vindo os ventos, a chuva, o sol, a casa não resistiu e caiu. Também contou de um outro construtor que construiu a sua casa sobre a rocha, a qual suportou todas as condições climáticas, oferecendo proteção e segurança. O homem que construiu a sua casa sobre a areia é aquele que vive a sua vida segundo os padrões do mundo, sem se preocupar com os ensinamentos divinos. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha é aquele que vive a sua vida seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, tendo plena confiança em Deus, recebendo a Jesus em seu coração e vivendo a sua vida sob a sua direção. Estar arraigado significa substancialmente conhecer o amor de Cristo. Escrevendo Paulo aos Efésios, ele declarou: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito
do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Daí, estar arraigado é o primeiro dos 4 particípios, porque dele dependem os demais. É impossível estar sobreedificado, resoluto na fé e ter ação de graças em nosso coração, sem lançar nossa fé sobre o solo da graça divina que é Jesus. Sobreedificado, o segundo particípio. Sobreedificar significa construir sobre. Tem a ideia de um edifício que é construído sobre outro edifício. Escrevendo aos Efésios, Paulo completou essa ideia dizendo: e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, nos declara que nós somos edificados como casa espiritual, dizendo assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Isto significa que, a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo em nosso coração, como nosso Salvador e Senhor, recebemos uma nova vida que é comparada a uma casa espiritual, que vai sendo sobreedificada em Jesus. Como já dissemos, o particípio estar arraigado está no tempo perfeito, como algo já concluído ou realizado. Porém, os demais particípios, edificados, resolutos na fé e transbordantes da ação de graças, estão no tempo presente, dando a ideia de um viver contínuo, onde a nossa comunhão com Cristo cresce a cada dia. Também o apóstolo usou o particípio e resolutos na fé. Ser resoluto tem a ideia de estar plenamente convicto, sem vacilar. Paulo, escrevendo aos Efésios, completou esta ideia dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia induzem ao erro. O crente não pode agir impensadamente ou sem reflexão. O crente deve tomar atitudes maduras que demonstrem a sua identidade com Cristo. Sua lealdade e dependência de Jesus são imprescindíveis para que seu testemunho seja notório a todos. No grego, a palavra bebaio, que é traduzida por estar confirmado ou resoluto na fé, era utilizada para descrever a posição do soldado da milícia romana que permanecia de sentinela cuidando da cidade. O crente deve ser uma sentinela da fé. A fé é a sua arma principal contra as astutas ciladas do maligno. Também é a sua defesa nos momentos de crise e dificuldades. O gnosticismo, que era pregado em Colossos, dizia que o mais importante era o conhecimento, e aqui a fé era coisa de principiantes. Paulo declara enfaticamente que nada pode substituir a nossa fé. Dentro dessa ideia, escrevendo aos Romanos, Paulo declarou: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá da fé. Quarto particípio, transbordados na gratidão. No grego, a palavra perseu traz a ideia de exceder, extravasar ou transbordar, significando que o crente deve, sobretudo, estar cheio de gratidão a Deus pelas múltiplas bênçãos que recebe em sua vida. Traz a ideia da gratidão a Deus pelo que nos fez e está fazendo por nós.
O verdadeiro crente somente terá mais motivos para agradecer do que para pedir. Se olhar para o seu passado, para o seu presente ou para o seu futuro, perceberá que Deus sempre esteve e sempre estará ao seu lado. Suas experiências foram construtivas para levá-lo mais perto de Deus. Paulo declarou: em tudo dai graças, escrevendo aos 1 Tessalonicenses 5,18. A gratidão traz consigo o sentimento de responsabilidade e reciprocidade em relação às bênçãos recebidas de Deus. O salmista sintetizou esta ideia no Salmo 116, versículos 12 a 14, onde ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quero concluir. Você pode ser vitorioso andando passo a passo com Jesus. O segredo é ter a atitude de uma criança, com o coração e a mente aberta para receber os ensinos que a palavra de Deus tem para a sua vida. Nesta caminhada a dois, algumas atitudes são fundamentais. A primeira, tê-lo como Senhor absoluto da sua vida. A segunda, seguir os passos de Jesus, lendo a palavra de Deus e realizando na sua vida a sua vontade. A terceira, estar com a vida arraigada na pessoa de Jesus, recebendo dele o alimento para a sua alma. A quarta, começar uma nova vida, que será sobreedificada em Jesus, permitindo que o Espírito Santo faça de você um santuário vivo na presença de Deus. E a quinta, estar resoluto na fé, crescendo dia a dia na confiança e comunhão com Deus. E por último, estar com seu coração transbordante de ação de graças pelas muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Meu desejo, meu amado irmão, é que a graça do Senhor Jesus, a cada momento do seu viver, esteja direcionando o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, para que o seu mundo e o mundo das pessoas que estão ao seu redor se transformem em paz, em comunhão, em alegria, em gozo completo, porque Cristo estará fazendo diferença através da sua vida. O apóstolo Paulo, ele escreveu esse belíssimo versículo que nós lemos: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, resolutos na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Que as palavras do apóstolo possam encher a sua vida de graça e você possa cada dia dizer com alegria: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Amém.